Estamos aqui na Secretaria de Saúde do município, conversar com a Lucélia Schiavetto sobre números preocupantes, tanto no aumento de casos de dengue, como também de Covid. A Covid é só deixar bem claro, né, que ela não foi erradicada, continua por aí, embora tenha arrefecido aí a pandemia. Lucélia, temos aqui números, né, positivos, outros negativos, em isolamento, e temos também 3 óbitos por causa de Covid. É preocupante esse aumento do número de casos, né? Já que temos a vacina, daí dá para deduzir que algumas pessoas não tomaram a vacina e por isso estão contraindo a doença, né? Isso, então a gente tem aí, né, na verdade a Covid não parou, como você disse no começo, a pandemia se extinguiu, mas a doença não foi erradicada, então a gente continua tendo casos, né, frequentes aí. Em meados de junho, julho, deu uma diminuída dos casos de Covid, porque a gente estava tendo muito caso de influenza, né, que deu uma mascarada aí um pouco no Covid, mas a gente ainda tem tido casos de Covid e essa última semana a gente teve um paciente idoso, né, que acabou contraindo o Covid e acabou indo a óbito, né, então foi o último óbito. A gente tinha os primeiros óbitos, que foi janeiro e fevereiro, no começo do ano, depois a gente ficou um longo período, graças a Deus, sem internação, sem óbito, e agora a gente teve um caso aí de uma internação que evoluiu para óbito essa semana. 2024, até o momento, 3.163 casos positivos. Né? Isso, então muita coisa, né? Ao longo do ano aí, nós já estamos em outubro, né? A gente já teve mais de 3.000 casos confirmados aí, com mais de 9.000 notificações. E a dengue? Não choveu como era para ter chovido nesse período, né? Atribui-se a dengue ao excesso de chuvas, mas não é o que está ocorrendo. Mesmo assim, o número de casos está aumentando, né? Normalmente o que acontece é que quando chega o período de seca, né, que todo ano começa aí em julho, começa o período da seca, e a gente tem a diminuição dos casos de dengue. E a gente tem visto que no nosso município, claro que houve uma diminuição, mas a gente ainda está tendo muito caso de dengue, e a isso a gente atribui que a dengue está no quintal das pessoas, né, dentro da residência das pessoas, porque fora a gente não tem água, com esse tempo de estiagem aí, não temos águas, né, em terrenos, esses lugares que normalmente a gente atribui as questões de dengue. Como não estamos tendo chuva, a gente atribui que a dengue está ocorrendo, né, a reprodução do mosquito dentro das próprias casas. Casos confirmados, estava dando uma olhada aqui nos boletins, no último deles, 2.537 casos positivos, né, de dengue. E também tem a chikungunya, né? A gente tem 2 casos de chikungunya confirmados, né? Um aguardando o resultado do IAL, mas já foi confirmado por exames de teste rápido de chikungunya, e a dengue, né? O que mais nos preocupa é a dengue, com o número aumentado aí de casos, e a gente viu que a dengue esse ano foi uma dengue atípica, né? Pelo menos de quando eu acompanho aí a dengue, com muita internação, com muitos casos graves e muitos óbitos, né? Por exemplo, a gente fazia algum tempo que a gente não tinha óbito por dengue, né? E esse ano a gente já tem 4 óbitos por dengue. Preocupante, né? Sim, muito preocupante, né? E a gente estava esperando o período da seca para reduzir esse número, para melhorar esses dados, e, no entanto, mesmo com a seca, a gente não reduziu como a gente gostaria o número de casos. Você acha que o contágio mudou de comportamento, o mosquito, a forma de contágio, ou as pessoas também relaxaram? Eu acho que as duas coisas, né? A gente não tem estudos ainda dizendo que esse mosquito teve alguma mudança, né? Teve alguma mutação, alguma coisa, mas hoje ainda até brinquei na reunião. Falei, acho que ele não está mais precisando de água para se reproduzir, né? Porque haja visto o número de... Está se adaptando à seca. Está se adaptando à seca, né? Mas a gente não tem nenhum estudo que comprove isso. Lógico que isso são coisas que a gente fica, né? Na hora de discutir os casos, a gente fica conjugando, mas assim, a gente acredita também que teve uma parte aí da população que... não sei se não se preocupa, se não olha todas as coisas que devem olhar, né? Hoje a gente está discutindo de vasilha de animal, de ralos dentro de casa, vaso sanitário que às vezes algum cômodo da casa que não usa, que tem banheiro, e acaba ficando essa água parada, porque assim, como não tem a chuva, a gente tem buscado onde é que esse mosquito está se reproduzindo. Quer dizer, agora a mutação do mosquito também não é uma hipótese que seja descartável, né? A gente não pode mais duvidar de nada, né? As coisas vão evoluindo, os próprios organismos vão mutando, e é possível que tenha acontecido alguma mutação, sim, que pode ocorrer alguma mutação dentro do mosquito, sim.
Aumento do número de casos de dengue, apesar das campanhas e também dos mutirões, né? De catatreco, de catalixa, né? Sim, sim, a gente fez bastante mutirão ao longo do ano aí, né? Principalmente na época que estava a dengue mais em alta. Todos os bairros foram passados, né, com a ajuda dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemia, né, voluntários. Fizeram bastante arrastão aí, recolhendo bastante entulho, lixo, coisas que poderiam ser criadores de dengue, e mesmo assim a gente continua com casos ainda. E vacina? Covid tem parte do público que não vacinou mesmo, né? A gente tem não tomou a vacina. A gente tem uma parcela do público que não tomou a vacina, né? A gente ainda tem uma certa resistência à vacinação do Covid. Ela deixou de ser, né, obrigatória a partir de 5 anos agora. Então, só as crianças que tomam a partir de 6 meses. E acima de 5 anos, quem tem comorbidade, quem faz parte de grupo de risco ou que queiram tomar vacina, né? Apesar de não estar preconizado acima de 5 anos, mas sempre que alguém procura, que vai viajar, que quer tomar, a gente acaba fazendo a vacina. A gente está num período que teve uma falta de vacina, né? Esse último mês a gente não recebeu vacina de Covid, mas mesmo assim a gente não tem sofrido tanto porque a procura é muito baixa pela vacina de Covid. Não é obrigatória, mas é necessária. Sim, não é obrigatória, mas é necessária e é importante. Vacina para dengue. Tem, mas aqui em Matão não chegou, é isso? Isso, né? O que a gente recebeu é que tiveram alguns municípios que iam receber a vacina da dengue. Foi feito um estudo dos últimos 10 anos de incidência, de mortalidade. Então, os municípios que receberam a vacina da dengue são os municípios que nos últimos 10 anos, até 2023, tiveram casos graves, bastante incidência e óbitos por dengue. Foram os municípios que foram contemplados com a vacina. Matão, até 2023, como teve pouco caso, nenhum óbito e poucos casos graves, a gente não foi contemplado com essa vacina. Mas a fala, né, do Estado é que o ano que vem todos os municípios recebam. Recomendações? Continuam as mesmas, né? A questão da etiqueta respiratória para o Covid, né? Lavar as mãos, colocar a mão sempre na frente da boca e do nariz ao tossir e espirrar. Se tiver com sintoma respiratório, manter o distanciamento, né? Não precisa fazer isolamento, mas manter o distanciamento das pessoas. E, no caso da dengue, cuidar do nosso quintal, né? Sempre estar procurando aí onde que possa ter um criadouro de mosquito, aí, qualquer água que esteja parada.